João reconhece que nunca deveria ter duvidado de Gabi e se desculpa, explicando que também se magoou quando ela desconfiou dele. Ele compreende profundamente o que ela sente e sugere que parem de desperdiçar tempo. Afirma com sinceridade que não quer passar mais um dia sem ela e pergunta se ela pode perdoá-lo. Gabi responde que quando se irrita é difícil superar. João pergunta o que precisa fazer para ser perdoado, disposto a tudo. Gabi pede um colar de diamantes ou uma prova de amor. Ela desafia-o a tirar toda a roupa e ficar no meio da estrada, gritando para o mundo o quanto a ama. Surpreso, ele questiona se é sério e Gabi confirma. João então começa a se despir. Gabi sorri e pergunta se ele realmente acreditou nisso. João suspira aliviado, enquanto Gabi revela que o perdoa, confessando que também não consegue ficar brigada com ele. No entanto, com leveza, comenta que gostaria do colar de diamantes de presente de aniversário e especifica o tamanho desejado. Os dois riem juntos e se beijam. Karen diz a Fausto que Daniela não se sente bem, mas Fausto insiste em saber a verdade e pergunta a que Daniela se referia. Karen inventa que Daniela acredita que a melhor decisão para Isabela é contar a verdade sobre Guilherme ser seu pai. Fausto reage firmemente, afirmando que ela jamais deve cometer tal erro e reforça que essa é uma decisão a ser tomada em conjunto. No entanto, ele nunca concordará com isso. Quando Fausto sai, Karen pede que Daniela se controle e não complique ainda mais a situação, pois Fausto não pode descobrir que Daniela se apaixonou pelo homem que ele mais despreza. No dia seguinte, Daniela encontra Memo, que agradece por ela ter ido até ele. Memo explica que passou a noite em claro, pensando sobre o que diria. No entanto, sente que as palavras desapareceram. Lembra que quando sua mãe estava viva, ela sempre dizia para fazerem o que era certo e assim nunca errariam. Daniela garante que compreende perfeitamente, porque ele vai se casar com Úrsula. Memo reafirma sua decisão de casar-se com Úrsula, mas esclarece que não é sobre isso que deseja conversar. Daniela, surpresa, pergunta então sobre o quê. Memo admite que não sabe se o que vai dizer é certo, mas sente que precisa fazer o melhor para todos. Ele conclui que o melhor é que ele e Daniela parem de trabalhar juntos. César, por sua vez, procura a Úrsula e pergunta com firmeza se o bebê que ela espera é dele. No hospital, Yolanda desperta com o toque do celular de Macário e, ao perceber que é Amparo, atende a ligação. Amparo, com o carro estacionado na estrada, questiona com quem ela está falando, querendo entender o motivo de ela estar atendendo o celular de seu marido. Nesse momento, Macário acorda e percebe a situação. Memo reconhece que Daniela tem todo o direito de estar magoada com ele e admite que nunca imaginou que se apaixonaria perdidamente por ela. Ele garante que se Úrsula não estivesse grávida, abriria mão de tudo e lutaria pelo amor que eles compartilham, especialmente pelo sonho de criarem Isabela juntos. Daniela responde que esse amor foi um erro desde o início, afirmando que se apaixonou por um homem que não foi sincero com ela. Memo explica que se não havia falado antes foi porque não queria machucar ninguém, muito menos Isabela. No entanto, agora percebe que quem mais tem se ferido é Daniela. Ele alega que está complicando a vida dela, mas jura que essa nunca foi sua intenção. Daniela diz que o compreende. Memo confessa que seu dever como homem é se afastar para que Daniela possa retomar sua vida. No entanto, deixa claro que jamais esquecerá de Isabela. Ele acredita que o melhor seria que ele e Daniela se distanciassem de vez. Memo oferece encontrar um novo assistente para Daniela, mas ela recusa, afirmando que isso não é necessário. Memo expressa seu desejo de continuar vendo Isabela com a permissão de Daniela e Fausto. Daniela reflete que, embora Isabela seja filha deles, Memo também é seu pai e todos precisam encarar essa realidade. Ela considera que este é um laço que os unirá para sempre e não acha justo que Memo se afaste da filha. Memo agradece, revelando que se afastar de Isabela seria a pior coisa que lhe poderia acontecer. Daniela o tranquiliza, assegurando que sempre fará com que Isabela fique próxima dele. Úrsula assegura a César que o bebê que ela espera é de Memo, mas ele não acredita, alegando que as contas não fecham. Úrsula reafirma que, como mulher, sabe quem é o pai de seu filho e que não é César. César, desconfiado de saber quando Úrsula está mentindo, ele lembra que ela é sua esposa e exige que ela faça as malas, pois os dois irão para Tijuana. Ela tenta acalmá-lo, prometendo arranjar o dinheiro que ele quer, mas César não cede.
afirma que as coisas mudaram e que o bebê não tem preço, avisando que tanto ela quanto a criança ficarão com ele. Enquanto isso, Yolanda mente para Amparo, dizendo que é a enfermeira que cuida de Macário e que atendeu o celular enquanto o medicava, acreditando ser uma ligação para saber notícias dele. Amparo agradece pelo cuidado e avisa que está a caminho, chegando em alguns minutos. Após desligar, Yolanda avisa Macário que a bruxa está chegando e é repreendida por ter atendido seu celular. Ela tenta se justificar, alegando que o toque é igual ao de seu próprio celular e que se confundiu. Macário exige que ela vá embora antes que Amparo chegue. Enquanto isso, Memo expressa sua profunda gratidão a Daniela pela compreensão e admite que o que sente por ela é tão intenso que não consegue vê-la apenas como sua patroa. Daniela, por sua vez, revela que também não consegue enxergá-lo como seu assistente. Ela espera que, com o tempo, ambos consigam se ver apenas como amigos. Ela afirma que, para o bem de ambos, seria melhor um afastamento total, pois a proximidade dele só lhe causa dor. No entanto, ela também reconhece que deve pensar no bem-estar de Isabela. Ambos concordam que é necessário fazer o melhor para a menina. Daniela conclui que o momento de revelar a verdade a Isabela ainda não chegou, pois precisa da concordância de Fausto. Com os olhos marejados, Memo compartilha que se casará no dia seguinte. Daniela, com o coração apertado, lhe deseja felicidades sinceras, tanto com Úrsula quanto o bebê que está por vir. Ela também faz questão de ressaltar que Isabela tem uma grande sorte em ter um pai como Memo. Em seguida, Daniela parte em prantos, deixando Memo sozinho, igualmente tomado pela tristeza. No hospital, Amparo comenta com Macário que no dia seguinte Memo se casará e admite sua preocupação com o fato de Úrsula poder carregar os mesmos vícios de Macário. Macário, com uma leve inquietação, pergunta se tudo o que ele passou não a fez mudar de opinião. Amparo responde com firmeza, afirmando que as atitudes dele em relação a ela e sua família não têm perdão. Macário insiste, dizendo que no fundo do coração, Amparo ainda o ama. Desconfiada, ela questiona por que Úrsula nunca fala sobre seu passado. Macário responde que talvez ela não tenha muito a contar. No entanto, Amparo menciona que César insinuou que Úrsula guarda um segredo muito grave. César, por sua vez, insiste que tanto Úrsula quanto o bebê pertencem a ele. Ela se afasta e declara com firmeza que não voltará para César. César, porém, permanece inabalável, afirmando que Úrsula não conseguirá viver sem ele. Úrsula, decidida, responde que a razão pela qual o abandonou é clara e que não deseja mais permanecer ao seu lado. Ela transformou sua vida e diz com convicção que pode viver sem ele, preferindo até a morte a retornar ao inferno de antes. César, implacável, começa a beijá-la, tentando convencê-la de que ela ainda o ama. No entanto, Úrsula revela que tudo o que disse sobre a gravidez não passou de uma invenção criada para forçar Memo a se casar com ela. César observa que Úrsula o enlouquece, pois ela representa um perigo constante. Com um tom autoritário, ele deixa claro que não há escolha. Ou Úrsula foge com ele para Tijuana naquela noite, ou no dia seguinte ele aparecerá na igreja com a certidão de casamento deles. Ele ressalta que a decisão é exclusivamente dela. Com isso, César se retira, deixando Úrsula tomada por seus dilemas. Macário diz a Amparo que César nunca teve boa reputação e sempre influenciou Úrsula de maneira negativa. Amparo recorda que não simpatizava com Úrsula até o dia em que ela salvou Zé Maria do atropelamento, o que a fez mudar completamente sua opinião sobre ela. Quanto a Úrsula, Macário assegura que ela deixou para trás os erros do passado após a morte do pai e transformou sua vida. Começou um negócio com recursos limitados e, com esforço, conseguiu se estabelecer sozinha. Com isso, Macário garante que não há motivos para preocupação, ressaltando que Úrsula ama Memo mais que tudo e com certeza o fará feliz. Amparo admite que agora se sente mais tranquila. Macário, ainda inquieto, questiona o que acontecerá entre ele e Amparo, temendo ser dispensado em uma situação tão delicada. Amparo responde que jamais tomaria tal atitude. Macário acredita que Amparo ainda o ama, mas ela informa que cuidará dele até sua recuperação, deixando claro que assim que ele estiver bem, deverá seguir seu caminho. Na construtora, Heron demonstra seu carinho por Karen ao levar-lhe um chá verde como ela gosta. Surpresa, Karen pergunta como ele sabia de suas preferências.
Heron explica que Fausto sempre o enviava para buscar sua bebida favorita e que sempre prestou atenção aos pequenos detalhes do que ela gosta. Esse gesto surpreende Karen mais uma vez e ela admite que se sente encantada com isso. Ao encontrar Heron e Karen se beijando, Fausto enciumado repreende-os, lembrando que aquele é um ambiente de trabalho, não um motel barato. Karen pede um momento a sós com Fausto para tratar de assuntos da construtora e Heron se afasta. Fausto, visivelmente incomodado, confessa a Karen que se surpreende por ela se envolver no jogo de Heron. Karen responde que não vê razão para criar um drama por um simples beijo, lembrando das inúmeras vezes que Fausto beijou Daniela na frente dela. Karen garante que a relação com Heron é apenas uma fachada para esconder o que realmente existe entre ela e Fausto. Fausto, embora não se oponha a Karen utilizar Heron, deixa claro que não aceita que eles se beijem ou se toquem. Karen reafirma sua liberdade e declara que faz o que deseja. Ela desafia Fausto, dizendo que se ele quer que ela seja completamente dele, precisa se separar de Daniela. Fausto insiste que não pode fazer isso e Karen o instrui a aprender a compartilhá-la, assim como ela tem feito com ele o tempo todo. Enquanto isso, Léo tenta persuadir Memo a celebrar sua despedida de solteiro, mas Memo, desanimado, pede que o irmão não insista nesse assunto. Apesar das constantes tentativas de Léo, que já tinha tudo organizado, Memo permanece firme em sua decisão, optando por não realizar a festa. Léo, embora relutante, aceita a escolha, ainda visivelmente frustrado. Yolanda conversa com Grace sobre os terrenos valiosos registrados no nome de Amparo. Grace afirma que esses terrenos não poderão ser vendidos. Yolanda, no entanto, assegura que ela e Macário traçarão um plano ousado. Grace questiona o motivo de sua mãe querer se envolver em tantos problemas. Yolanda confessa que seu objetivo é se vingar de Amparo e sua família, com o desejo de vê-los completamente arruinados, jurando que um dia será a esposa de Macário. Grace, por sua vez, revela que também alimenta o desejo de se vingar dessa família, especialmente de suas meias-irmãs, que sempre tiveram tudo e carregam o sobrenome de Macário. Yolanda sugere que se Grace quiser usufruir de tudo que Macário conquistar, ela precisa deixar de discutir com ele e focar apenas na fortuna que logo cairá em suas mãos, a qual compensará anos de sofrimento. Grace deixa claro que está disposta a colaborar para prejudicar os Santos e garantir a fortuna que Macário conquistará. Em seguida, as duas comemoram o alinhamento de seus planos. No restaurante, Amparo percebe que Memo não está entusiasmado com o casamento marcado para o dia seguinte. Memo responde que terá um filho com Úrsula e está tomando a decisão correta. Amparo, curiosa, pergunta se caso Úrsula não estivesse grávida, ele tomaria outra atitude. Memo revela que esteve à beira de terminar seu relacionamento com Úrsula e cancelar o casamento. Amparo, surpresa, pergunta a razão. Memo confessa que se apaixonou profundamente por Daniela e que Daniela também o ama. No entanto, ele lamenta que o amor deles tenha sido impossível, começando de forma equivocada e terminando de maneira ainda mais dolorosa. Amparo lamenta toda a situação.